Câmara dos Vereadores. E sabe o que é engraçado? Isso é anulado. Quando o Holliday fez esse projeto de lei para facilitar a poda de árvores condenadas, qual foi o partido que votou contra? O partido do Boulos. Do Boulos. E agora é ele que está reclamando da árvore que cai. Era ali que eles estão um pouco se lixando. Hoje funciona assim, ó, só para enquadrar direito, porque eu não sou a Globo. Porque eu não sou a Globo. Vai lá. Em 2019, teve um projeto de lei do Fernando Holliday sobre isso, que foi aprovado. Foi aprovado, tá? O que esse projeto de lei aprova? Que foi aprovado, foi sancionado, ele diz: se você tem, porque quem é interessado pela poda de uma árvore condenada é quem está com a árvore no imóvel, a árvore pode danificar o imóvel, etc. e tal. Então, se ele chama a prefeitura e a prefeitura não faz a análise da condenação e não faz a poda, a pessoa ela pode contratar a análise e, se a prefeitura não for em uma semana, ela pode contratar a poda. Em São Paulo hoje funciona assim. O problema todo é que, independentemente da forma como é feita, o prefeito não pode automaticamente fazer. Não pode. Ele não pode chegar lá. Ele depende de elementos sociais, elementos legislativos, ele depende da Câmara, ele depende de uma série de elementos técnicos que a sua decisão individual não tem nenhum efeito imediato. Significa o quê? Há milhares de árvores que possam estar nessa condição. O prefeito não tem condição e capacidade de verificar de árvore por árvore. Tem que ser o próprio cidadão e o próprio legislativo. Tirando os parques públicos e as áreas públicas, as árvores das calçadas particulares são de responsabilidade dos moradores. Mas aí é que está o detalhe. Mas o morador não pode ir lá. Mas o morador pode requisitar. Ele requisita. Se ele não requisitou, ele pega, faz a requisição. Não é automático, mesmo que haja o prazo, não é automático, o prefeito tem que respeitar uma certa tramitação. O que eu estou tentando dizer é que não adianta chegar e falar assim, o prefeito tem que fazer a supervisão ou responder imediatamente a todos os moradores que o fazem, mesmo porque ele tem que verificar um laudo se aquilo que o morador solicitou procede. Exatamente. Então, significa o quê? Ele não tem condição de ficar monitorando todas as árvores. Agora, a sociedade tem que fazê-lo, o legislativo municipal tem que fazê-lo, e o judiciário municipal também. Ou seja, a sociedade tem que fazer mediante um atestado imediato, aí pode, dentro de um prazo específico, que o prefeito faça a execução. Aí você tem o problema da tempestade que deu. Ora, quais são os planejamentos que são feitos, que envolvem, por exemplo, como é que fala? A Guarda Segurança Civil, não é... Eu me esqueci o termo, deu branco. A defesa civil, que envolva a defesa civil e envolva a articulação da sociedade, para preventivamente levar em consideração o que vai acontecer. Qual é a possibilidade que tem de um planejamento ser executado sem que esse planejamento, e aí independe de poda de árvore, sem que esse planejamento não possa ser rompido, negociado, destruído, debatido e enfraquecido totalmente dentro da Câmara dos Vereadores? Eu não sei se existe, mas a defesa não viu. Mas aí é que tá, não tem. Sabe por qual razão? Porque no momento que ele vai fazer um planejamento desse, ele tem que colocar na Câmara dos Vereadores. E sabe o que é engraçado? Isso é anulado. Quando o Holliday fez esse projeto de lei para facilitar a poda de árvores condenadas diante dessa mazela da prefeitura, que é histórica, né? É desde sempre. Qual foi o partido que votou contra? O partido do Boulos. E agora é ele que está reclamando da árvore que cai. É o que faltou eu falar, porque parte dessas obstruções... Vem do PSOL. Quando eu falei da Quero-Querolândia, eu queria chegar e dizer assim, parte dos defensores da Quero-Querolândia que não impedem qualquer ação efetiva por parte da prefeitura. Só não me faz a piada do Quero-Quero com pica-pau, tá bom? Não vou fazer parte do Quero-Quero, mas o problema é todo o seguinte, eles estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para o quero-quero, eles não estão nem aí para o pica-pau, eles não estão nem aí para os bichinhos. Eles estão preocupados apenas em como impedir uma execução de um planejamento que possa ser correto por parte de uma prefeitura que seja da oposição a eles. Agora, o Geisiane, se um quero-quero ele copula com o pica-pau, nasce o quê? Não sei. Por favor. Olha, a Enel, né, o nome da empresa? Enel. Isso, Enel. Enel. É que é italiana, Enel. É italiana. Anel. Ou Enel. Isso, a agência Anel, esse é Enel. Tem, ó, a Enel, tem a Anel,
E tem o anel do povo, que sempre leva O anel, mas é esse, gente, é o que usa na é o mão. de couro do mesmo, É o que no caso. Eu tento amenizar, mas ele não quer. Desde o começo do ano, a gente já está tendo problemas com essa empresa e a Globo, ela insiste em bater bastante em cima dessa concessão, né, que acontece desse contrato. A grande questão é que esse contrato, ele é administrado pelo governo federal. O governo federal é um governo petista. Mas desde o começo do ano, a cidade de São Paulo, ela vem sofrendo ali no centro, ali no Brás e tal, as pessoas vêm sofrendo com muitos apagões e às vezes o apagão ele não tem uma relação com alguma causa climática. Nesse caso, a gente viu, teve de fato ali um vendaval e tal. O Brasil não tem a menor estrutura para lidar com nenhum tipo de problema climático. Não interessa se é uma característica ou não do nosso país. A característica que é do nosso país é uma burocracia, uma máquina pública completamente ineficiente para administrar situações de risco. Então, da enchente, todo ano a gente tem enchente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ali em Petrópolis e tal, e todo ano a gente tem tragédia. Aconteceu o problema no Rio Grande do Sul, que era um problema inclusive já anunciado. Aconteceu tragédia e até hoje não tem a força pública ali, né, resolvendo o problema. Então, assim, a gente conseguiu juntar várias coisas ruins. A Enel, ela de fato está demonstrando um serviço muito ruim. Aqui em São Paulo, ela tem constantes quedas de energia e a máquina pública brasileira não tem a menor condição de lhe dar estrutura. O funcionamento da política brasileira é sempre burocrático. Então, acontece um problema, a primeira coisa que os nossos políticos pensam é: vamos criar uma pasta, um departamento, encher de secretaria, encher de gente lá dentro, burocratizar para ver se talvez algum dia a gente chegue em alguma solução. Foi isso exatamente que há poucos minutos disse o Jorge Imbecil, Jorge Messias, né, que o Lula não foi falar, o Alexandre Silveira ainda deve estar em Roma. Ele está em Roma. Muito louco! Não sei se voltou, mas também não foi. Não foi ninguém da ANEEL nem da CGU. Foi da AGU. Eu não entendo por quê. Mas foi o AGU, né, o AGU inconstitucional, sem notar saber, e ele foi falar isso. Não, nós vamos fazer um grupo de trabalho para fiscalizar a situação. Você está vendo? Foi o que ele acabou de falar. É assim que o político brasileiro resolve só criando um departamento burocrático. Elise, mas quando eu morava em Brasília, eu trabalhava lá, havia uma regra que se dizia: sempre que você não quer chegar a lugar nenhum, você marca 2 reuniões. A primeira reunião é para marcar a segunda é para criar um grupo de trabalho e ficar 6 meses estudando para não chegar a conclusão nenhuma. Nada. É isso. Mas é exatamente isso. Olha aí, criar um grupo de trabalho. Desculpa ter interrompido. Mas aí o que chama bastante atenção é que o PSOL, ele é um partido, primeiro que ele preza sempre por esse aumento da burocracia, por esse aumento dessa máquina estatal que não presta, que não funciona. E aí, nesses momentos de crise, espertamente eles falam que a culpa é da privatização. A gente tem um problema de privatização no país justamente porque a gente tem o pé do governo em cima da privatização, que não deixa que o mercado se regule e faça o negócio como tem que funcionar. Né? É concessão. É concessão, ou seja, tem o dedo público ali. Então, a narrativa do Boulos, além de tudo, ela é mentirosa. Não é que a Enel ela funciona de maneira privada e que ela não consegue entregar o resultado. É uma concessão pública e, portanto, tem o dedo ali, tem o pé da máquina estatal que é ineficiente. Então, além de tudo, ele está mentindo. E aí é aquilo que o Luiz Arthur Nogueira falou. A gente está em época de campanha. Em época de campanha, qualquer coisa, uma gotinha que cai no chão, se torna, obviamente, argumento político para os dois lados. Agora, se for o Zé Gotinha, a gente ganha a medalha Oswaldo Cruz, né? Só a Xuxa que ganha, se é a Xuxa. E a Janja. E a Janja tem que ser, não é? A Geise estava falando aqui sobre a ineficiência da máquina pública e ela é tão ineficiente porque ela só tinha uma atribuição: fiscalizar. E nem isso consegue fazer. Então, quando nós... depende do quê, né? Quando interessa. Quando interessa, não é? Mas fiscalizar o cidadão, não é? Fiscalizar o que nós falamos. Isso sim está sendo muito bem feito, aliás, por todos aqueles que estão no poder. Mas para fiscalizar todos aqueles serviços que são de interesse direto do cidadão, falham e falham absurdamente, não é? Por quê? Porque não tem o interesse. O Pavinato falou da lei que foi de autoria do Holliday. É interessante que até o mandato do Holliday foi feito um pacotão, não é, de desburocratização de diversas questões aqui da cidade de São Paulo. Esse foi um dos pontos, não é, uma das leis que ele acabou aprovando e foi muito bom e excelente, aliás.
Mas é interessante que toda vez que nós vamos analisar quem estava contra, como o Pavinato disse, era sempre o PSOL. Então, o Boulos, ele não está aqui para defender o que é correto. Aliás, ele ficou a campanha inteira se fazendo de vítima com relação ao Marçal, não é? E agora, ao invés de estar preocupado efetivamente de cobrar o patrão dele, que está ali direto na campanha dele, o Lula, mas sobre, e aí, vocês não vão cobrar a ANEEL, vocês não vão cobrar as agências reguladoras, o que está acontecendo, para que nós possamos resolver na cidade de São Paulo? Não, o que ele está fazendo, direcionando ataques para o Nunes, sendo que não é uma atribuição dele, ou seja, basicamente o que ele sempre fez, enganando o eleitor. Agora, será que o Nunes vai ao debate hoje? Porque se eu fosse o Ricardo Nunes, eu não iria para acompanhar esta situação toda. Porque para debater com o mentiroso... Vamos perguntar ao Ricardo Nunes. Vamos perguntar ao Ricardo Nunes, vamos ver se ele nos atende. É mais difícil, né? Que época é com essa coisa lá toda, né? Depois eu tenho uma pergunta de $1 milhão para você responder. Eu ligaria também para o Boulos, mas ele não fala com a Oeste, né? Então fica meio complicado, né? Não fala tanto que ele não veio à nossa sabatina. É verdade. Tá? Tanto que ele não veio à nossa sabatina. Se eu não conseguir... Fala, Papi! Olha, prefeito Ricardo Nunes, como vai você? A nossa audiência, ela quer saber uma coisa do prefeito. Em primeiro lugar, você está bem? Tô bem. Cheio de problema aí com essa saindo, mas estamos bem. Exato. A nossa audiência quer fazer uma pergunta ao prefeito. Você vai ao debate hoje ou você vai cuidar das questões relativas, né, a essa tragédia aqui que se abateu sobre a Grande São Paulo no final de semana? Porque a nossa dúvida é, enquanto o Boulos está com a questão, pretende levar a questão das árvores, etc. Aliás, questão das árvores que o PSOL foi contra naquela lei do Fernando Holliday, que facilita a poda de árvores condenadas, a gente queria saber se o prefeito vai ao debate ou se ele vai somente hoje trabalhar com relação a isso. Olha, Pavinato, eu vou no debate porque eu já tinha me comprometido lá com a emissora. Com a Bandeirantes. Com a Bandeirantes, né? E vai ser às 10h. Então, eu estou aqui acompanhando todo o trabalho, vou participar do debate, saindo do debate, volto para o Smart Sampa, está toda minha equipe lá trabalhando, monitorando, acompanhando. Então, eu vou estar indo lá. Até porque eu acho que também é uma boa oportunidade de estar do lado ali do deputado, que não fez nada como deputado sobre esse tema e está só fazendo colocações de crítica à Prefeitura de São Paulo, mas a concessão é do governo federal, né? Então, exatamente. É do padrinho dele. Exatamente. Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigado. Nós tentamos também falar com o Guilherme Boulos, mas ele não fala com a Oeste. Eu não sei porquê, né? Ele não fala conosco, mas agradecemos muito a sua atenção e sucesso no debate. Tem um bom debate. Um grande abraço, obrigado. Prefeito. Um grande abraço. Tchau. Bom, tá aí. Ele vai ao debate. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração
assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.